Parte 14. Não vou a lugar nenhum, Dívia, falou para a irmã de Pravica. Pode vir, disse sentando-se na grama. Sou sua. Dívia aproveitou a oportunidade e logo atacou. Maravilha, disse tia Júlia, se levantando e entregando o alvo que eu sabia ser Lule. Vamos lá, crianças, falou para Eta e Hannah, acernando para eles. Eu e a mamãe queremos apresentar vocês a alguém. O jogo ficou sério depois disso. Cheia de ímpeto, a irmã de Pravik estava dando um trabalhão para Lully e as duas corriam em círculos. Sério, Dívia, gritou Lully, depois de tudo que vivemos juntas, dessa semana na mesma barraca? Epa! Gritou Jake da plateia. Que rolou nessa barraca? A irmã mostrou o dedo do meio para ele e continuou a fugir de Dívia. Enquanto isso, Nicole Drupé estava atrás de um padrinho que, por sua vez, ia atrás do tio Brad. Um triângulo ocupado demais para notar o Witch, o bandido da bandana, empoleirado na árvore no limite da arena. Ele ficou 10 minutos escondido lá e só se revelou quando ficou claro que Dívia estava cansada de perseguir Lully. O rabo de cavalo dela estava balançando sem parar e ela respirava com dificuldade. Dívia, gritou ele descendo de um galho. Quer água? Perguntou, mostrando a garrafa de Gatorade. Tenho água. De mãos apoiadas nos joelhos, Dívia aceitou. Ah, Dívia, suspirou Pravika. Que idiota. Ela está desidratada, disse Jake. Não está pensando com clareza. Pravika riu. Espero que não. Contive uma gargalhada enquanto It, parecendo inofensivo, andou até Dívia e jogou água na barriga dela. Dívia, veio a voz de Docinho no megafone. Eliminada. E Vicente, disse Pestana. Eliminada. Viramos a cabeça e vimos Nicole comemorando quando o padrinho caiu ao chão. Restava ela, tio Brad, Lully e Witch. Porém, só se via as mulheres na arena. O It tinha trepado na árvore de novo e tio Brad se escondera na grama alta. Dois dos jogadores mais ofensivos, pensei, sorrindo. Agora jogam defensiva. Brad, disse meu pai, meio sussurrando, meio gritando. Está quase saindo da arena. Ei, gritei para ele, nada de interferência. Que hipócrita, brincou Clary e eu corei. Lully e Nicole estavam andando devagar, recuperando o fôlego. Witch estava com Lully e Lully com Nicole. Vai nessa, eu queria dizer à minha amiga. Ela está bem aí. Ah, cacete, disse ele, desperto de repente. Olha só. Ele apontou para Lully, que estava pegando a garrafa de Witch que ele largara na grama depois de derrubar a Dívia. Vimos Lully beber um gole demorado d'água. O sol estava forte de manhã. Começou ele. Uma armadilha? Falei apontando a árvore de Witch. Ele levantou a sobrancelha. Não dava para ver o Witch, mas detrás do tronco saíram 6 bocais roxos da arma d'água elaborada de Clary. Com 3 jatos de cada lado, o apetrecho complexo permitia um alcance inacreditável. Não, choramingou Pravika. Lully, não, ainda não. Jake se remexeu animado. A humilhação do ataque de balões d'água de quarta-feira nem se comparava ao que estava prestes a acontecer com a irmã dele. Meu Deus, passa a pipoca. Pensei, um coração acelerado. 2. Pausa. 3. 6 jatos d'água acertaram as costas de Lully. Ai, foi a reação coletiva da plateia. A camiseta de Lully estava encharcada. Ela se virou e, ao notar o It, arremessou a garrafa de água nele. Poxa! Gritou. Recue, Lully, interrompeu Pestana. Recue. Ela bufou e saiu da arena batendo os pés. Cubram os ouvidos, disse Jake, quando Docinho anunciou a eliminação de Lully. Ela vai gritar. Cobrimos, mas nada abafava o berro frustrado de Lully. No campo, o It deixou a arma de Clary no chão e trepou na árvore. Nicole, seu novo alvo, ficou ali parada, o analisando. Ele vai ganhar da árvore, disse Jake. Estou dizendo.
Ele vai ganhar esse jogo todo sem descer da árvore. Não vai não, falou. Jake se debruçou na cadeira. Quer apostar? Eu ri. Jake, não quero roubar todas as suas gorjetas da Mad Marta. Tá, mas Meredith, disse ele, alguns segundos depois. Quantas armas? Apontou a árvore e o galho do qual pendia a arma intermediária neon. Ele tem lá em cima. E isso é permitido? Perguntou Pravika. Será que pergunta Pestana? Senta essa bunda aí, Pravika, disse Lula se juntando a nós. Parecia que os gritos tinham ajudado e ela estava mais calma a aceitar imediatamente o café gelado que ofereci. Você sabe muito bem que a única regra é não sair dos limites da arena. Acho que não tem mais armas, falei para Eli quando It pendurou a arma neon no ombro. Ele precisava ir de defesa para o ataque. Nicole não chegaria nem perto da árvore e tio Brad estava se arrastando devagar pela grama. E aí, It, como vamos fazer isso? Perguntou Nicole para o irmão postiço. Mesmo de longe vi que a arma dela tremia nas mãos. Não estava virada para ele. O It não era seu alvo. Quer correr um pouco? Continuou ela. Ele deu de ombros. Não estou afim. Você não sabe se divertir. Acho que não. Eles ficaram no impasse. Olhei para a plateia e vi que Michael estava profundamente estressado. A irmã mais nova e o irmão postiço amado. Para quem estava torcendo? Whit levantou a arma na mão e Nicole tentou dar umas desviadas antes de correr bem na direção dele. Como previsto. Larga, murmurei. Larga agora. Meu Deus, disse Lully quando Whit largou a arma maior, pegou a pistola de Clary na cintura da bermuda e deu um tiro no pescoço da irmã. Isso foi incrível, suspirou Pravika. Genial, exclamou Jake. Acho que estou apaixonado por ele, declarou Eli. Nem pense nisso, murmurei. Ao mesmo tempo, um rugido se espalhou pela plateia e Docinho anunciou com prazer demais na voz. Nicole eliminada. Ah, nem pense, é? Perguntou Eli me dando um beliscão. Por que, Mary? Por sorte, fui salva de responder. Nicole tinha se jogado em Whit e os dois rolaram juntos na grama. Parem! Berraram tia Christine e Gianni Dupré. As fotos do casamento. O tio Brad, pensei. Agora são só ele e o It. Nicole concedeu a vitória, e como Lully saiu pisando duro. Bom, só eu e você, tio Brad, disse o It quando o pai da noiva se ergueu do meio da grama. Eu e você. Eu sabia que seria assim, disse meu tio balançando a cabeça. Você ou Mary sabia que seria um de vocês, falou, e fez uma reverência, que vença o melhor. O It retribuiu a reverência, que vença o melhor. Ele estava de mãos abertas, sem nada a esconder. Nossa Senhora, disse para ver que ele não está armado. Ele agarrou meu braço. Por favor, me diga que ele tem outra arma d'água escondida na bermuda. Como eu poderia saber? Perguntei. Meus amigos todos me olharam. Não, falei, não tem. Seria peso desnecessário. O It precisava manter-se leve e fazer tio Brad correr um pouco. Ele desenhou um 8 pelo campo antes de se virar bruscamente e correr na direção oposta. O pai de Sarah disparava sem parar, mas o It sempre escapava antes de ser atingido pela arma. Ele vai pegar a Ramona? Perguntou Jake. Eu escolheria a garrafa, disse Lully, é fácil de pegar. E a pistola? Sugeriu Pravika. Olhei para o resto da plateia, todos atentos, inclinado para a frente para ver melhor. Logo pensei, logo vamos comemorar. 5 minutos depois, tio Brad estava cansado. Mesmo que ele estivesse em forma, o It tinha 19 anos e meu tio quase 60. O It parou de correr e se virou de costas para nós. Suor pingava em uma linha pela camiseta dele e a bandana estava pendurada no pescoço. Calor, comentou, de matar, respondeu tio Brad secando a testa. Ainda desarmado, o It começou a recuar na direção da plateia e meu tio notou. Vi ele avançar e reposicionar a arma. Não, sussurrou para ver que ele vai sair da fronteira. Relaxe, falei. O It continuou a recuar e tio Brad a avançar, devagar, tranquilamente. Eles iam brincando no caminho. Era uma dança, que acabava com o It aparentemente encurralado. Encurralado bem na minha frente. Espere, pare, exclamei quando o It levou a mão para trás com os dedos prontos. Está bem na fronteira.
Não se mexa. É, disse tio Brad, alugando a letra com o violão da Disney. Não se mexa, moleque. Ouviram-se exclamações quando ele disparou e outras ainda mais altas um instante depois, quando It se agachou para evitar o jato e sussurrou: Agora, matadora. Rapidamente tirei a pistola cor-de-rosa sob meu assento e entreguei na mão dele com um nó no estômago quando It pulou, avançou, assassinou tio Brad, chegando à vitória. A plateia enlouqueceu. O It! Gritou Michael, surgindo de repente para pegar o It nos ombros. O It vitorioso! Tio Brad ficou ali parado, em choque. Mas não, disse sacudindo a cabeça. Não. Como assim não? Perguntou Sam. Fala sério, pai, você perdeu, disse ela e deu um beijo na bochecha dele. Vice ainda é ótimo. Ele não seguiu as regras, disse tio Brad para o Pestana e Docinho que tinham entrado em cena. E Mike abaixou o It. Meredith entregou a arma dele. Sim, meu bem, disse Docinho, mas tecnicamente não há regras contra assistência. Os finalistas e as armas só precisam se manter dentro da fronteira. Falou com um sorriso e apontou a linha pintada de spray, que fora do projeto do meu pai na tarde anterior. Mas, mãe, a cadeira de Mary está do outro lado da linha, respondeu tio Brad, que nem a de todo mundo. Na verdade, não está não, falei, porque peguei uma espreguiçadeira e não uma cadeira. A espreguiçadeira era outra joia encontrada no depósito do anexo. Estava velha e desbotada, mas ainda dava para usar. Eu sabia que viria a calhar. O pé passa da linha e entra na arena. Continuei tranquilo, apesar do coração estar 1000 por hora. Foi bem ali que escondi a arma. Uma inspeção se seguiu, claro. Pestana se abaixou para ver se encontrava a marca minúscula da arma na grama e, depois de pedir a opinião de Docinho, levou o megafone à boca. Eis nosso campeão, Stephen Witter. Gritos irromperam de novo. Sarah se jogou em Witch e, pelo canto do olho, vi Docinho sorrir e dar um tapinha carinhoso no rosto do filho mais velho. Um dia, disse ela. Quando todos se acalmaram, meus avós entregaram a Witch a medalha de ouro do assassino. Era de plástico, comprada na farmácia do centro. Medalha idêntica àquelas que Clary pendurava na parede do quarto. Fiquei olhando para ele. Vi quando cumprimentou os outros finalistas com apertos de mão, bateu nas mãos dos meus pais em comemoração, abraçou Gianni e os irmãos. Finalmente, ele e o pai se abraçaram por muito tempo. Finalmente, só restamos nós dois na arena. Ele estava encharcado de suor, mas ainda assim me abraçou, me levantando. Parabéns, falei. Ele já declarou seu amor por você. Ele me abaixou e sorriu. Eu não teria conseguido sem você, falou. Foi por sua causa que eu ganhei. Eu pestanejei. Foi? Foi, confirmou. Ah, fala sério, disse abanando a mão. Só entreguei a arma. O It me abraçou de novo. Será que ela ficaria feliz? Sussurrou. Sei que ela torceria para você, mas ainda assim, tudo bem eu ter ganhado? Sem dúvida, sussurrei. O sol não podia estar mais forte, e Claire estava transbordando de orgulho, sem dúvida. Então me afastei e puxei a bandana dele antes de sorrir e beijá-lo. E por sinal, murmurou ele, me beijando de volta e desceu as mãos na minha cintura. Não quero ele, quero você. Capítulo 21. Quero você. O que o It queria dizer? Estava fingindo como combinado ou falando a verdade? Eu não conseguia me decidir, mas tinha soado terrivelmente sincero. Fui até a casa do lago, ou, como tia Cristine chamava, a suíte da noiva. Sarah tinha me convidado para fazer o cabelo, as unhas e a maquiagem com ela e as madrinhas. Era apenas meio-dia, mas eu planejava aparecer de penetra no brush elegantemente porque queria comer rabanada. A preparação da festa continuava no casarão, em ritmo menos tranquilo do que na véspera. Mesas redondas e cadeiras de palha estavam sendo carregadas para a tenda e combinando com o Pinterest de Sarah. Haveria uma pista de dança ampla no centro, com luzinhas pisca-pisca delicadas penduradas no teto. Ela também tinha salvado imagens de vários buquês de centro de mesa e eu me perguntei qual ela teria escolhido. Meus pés não resistiam para desviar para o casarão. Não para me aproximar da muvuca, mas para ver se Pestana estava na varanda. Meredith chamou e ergueu o olhar do livro.
Eu não sabia como aguentava ler com tanto barulho. Achei que você estaria a caminho da casa do lago. Ah, não, falei, perdendo de repente a vontade de rabanada. Provavelmente ainda estão no brush. É melhor eu esperar um pouquinho. Acho que Sarah não se incomodaria, disse meu avô tomando um gole de chá, e eu me instalei na rede. Nem um pouco. Fiz que sim com a cabeça, mas não fui embora. Ficamos alguns segundos em silêncio, até Pestana baixar a xícara e falar de Witch. Muito impressionante. O triunfo dele hoje foi muito impressionante. É por isso que eu e Docinho temos regras tão simples, sabe? Para ver a criatividade dos jogadores, falou rindo. Disse que ele está sempre convidado para a fazenda e que vai precisar voltar para defender o título, disse olhando o horizonte. Vocês dois deram vida nova ao jogo. Meu coração afundou. E é admirável, continuou Pestana antes que eu pudesse falar. Não que eu tivesse muito a dizer. Parecia que alguém tinha roubado minha voz. Acho admirável, prosseguiu, ele ter reconhecido a infelicidade na faculdade e tirar um tempo para refletir e ver se ele quer mudar alguma coisa. Falou com um assovio. A Nova Zelândia é longe, mas será uma aventura. E vai valer a pena pelo que ele diz. Na minha opinião, também vai ser terapêutico. E é por isso que eu e Docinho decidimos nos mudar para cá em tempo integral. Qualquer que seja a temporada, a fazenda nos faz bem. Tem poderes de cura. Tem sim, me ouviu falar. Tem mesmo. Porém, minha barriga estava embolada. Não estávamos mais falando de Witch. Estávamos falando de mim. De mim e da minha escolha de estudar em Hamilton. Uma faculdade incrível, mas a faculdade onde meu pai trabalhava e que ficava pertinho da minha casa. Eu tinha me candidatado em novembro, sido aceita em dezembro, e daí em diante nem pensaria mais naquilo. Você quer ficar perto de casa? Sabia que meu avô estava perguntando. Ou precisa ficar perto de casa? Preciso, pensei. Pelo menos precisava. Quando me candidatara, fazia menos de um ano desde que perdera Claire, e me lembrava de ainda me sentir tão derrubada pelo luto que nem imaginava sair de Clinton. A ideia dos meus pais estarem a um telefonema de distância em vez de uma caminhada do campus me abalava. Estou segura, tinha sido minha reação à carta de aceite. Vou ficar segura. Ou seja, eu tinha me inscrito na faculdade da minha cidade por medo de ir embora. Minha irmã tinha morrido em sua primeira aventura longe de casa, então eu não queria aventuras. Queria família, queria familiaridade. Porém, depois dessa semana, depois de comemorar o legado de Claire e conhecer alguém tão determinado a viver a vida plenamente, estava começando a pensar que preciso, talvez não fosse a minha resposta. A ideia era apavorante, mas eu sabia que precisava confrontá-la. Volte a ler, falei para a Pestana me levantando de um salto. Vou lá comer uma rabanada. Sara e as madrinhas estavam todas usando pijamas de cetim combinado, e tia Cristina me expulsou da suíte antes de trocarem os vestidos. O It tinha chegado enquanto eu ia embora, afinal os padrinhos deveriam ter ido surfar. O It estava de roupa neoprene que abaixara até a cintura. O que está fazendo? Perguntei com o coração dando um pulo. Ele estava... Vim fazer a maquiagem, falou apontando o rosto e o hematoma verde que começava a desbotar a um tom de amarelo ainda visível. Tia Cristine mandou mensagem dizendo para eu vir correndo. Por que ela tem seu número e eu não tenho? Soltei. O It inclinou a cabeça. Quer meu número? Claro. Ele me passou o número e eu digitei rápido no celular, mas não mandei mensagem para ele salvar meu contato. Oi, é Meredith, soava ridículo. Não entre aí, falei me aproximando e mexendo com uma das mangas molhadas e soltas na roupa dele. Mostre suas cores. O It sorriu. Daria mesmo mais personalidade às fotos. Ele passou o braço pelo meu ombro e nos viramos indo embora de casa juntos. Sabia que as fotos devem levar 2 horas? Perguntou. É, foi o que Sara me falou, respondi. Que tal você voltar ao anexo? Faço uns lanchinhos para você não ficar com fome. Você faz lanchinhos? Faço uns deliciosos. Já ouviu falar de papichão? O It me pegou no colo e me girou. Eu imaginava que fosse um sim. Ei, toma cuidado, falei rindo, não estrague meu cabelo. Eu nunca teria conseguido me pentear daquele jeito.
Daniele, a madrinha principal, tinha feito escova e arrumado em uma coroa de tranças impecável. Foi mal, disse ele, me abaixando. O cabelo está lindo, acrescentou depois de uma pausa. Eu sorri. Obrigada. Continuamos a andar e depois de entregar a ele uma tupperware de salgadinhos com chocolate, manteiga de amendoim e açúcar, mandei ele ir embora para me arrumar. Então, é o seguinte, disse minha mãe depois de eu desfilar para ela com meu vestido. Era tomara que caia bege, estampado de lírios azul escuros e rosa claro. A saia girava quando eu rodopiava e eu estava de salto alto, e com um colar de madrinha de Claire. Você vai de bicicleta à igreja. Como assim? Perguntei e parei de rodopiar pela sala, de imaginar o It rodopiando comigo pela pista mais tarde. Vou de bicicleta? Isso, disse meu pai. Christine falou que ontem, no ensaio da cerimônia, foi horrível estacionar. Não queremos levar muitos carros porque a rua é muito estreita. Ah, saquei. A igreja de Santo Andrew fica no fim da rua North Summer, em Edgarton. E apesar de ser incrivelmente idílica, de tijolos vermelhos históricos e janelas arqueadas brancas, tanto a igreja quanto o ambiente ao seu redor eram minúsculos. Vou ter que subir a estrada da fazenda de bicicleta também? Perguntei. 5 quilômetros de roupa formal em uma estrada de areia. Achei que acabaria mal. Não, disse meu pai sacudindo a cabeça. Brad e eu já fomos e viemos várias vezes de caminhonete. Deixamos umas bicicletas perto do obelisco. Quem mais vai pedalando? Perguntei. Que loucura, disse Lully meia hora depois ao subir na mountain bike laranja. A gente pode se atrasar. A gente pode literalmente entrar na hora do fale agora ou cale-se para sempre. A gente não vai se atrasar, retrucou para Vika. São só 15 minutos de bike. E ainda estão nas fotos, disse Eli com um suspiro. Infelizmente, Eli não tivera a oportunidade de invadir nenhuma das fotos antes da cerimônia. Tá, então vamos, perguntou Jake olhando para Lully. Já que estão tão preocupadas? Assim, nós 5 começamos o caminho, acompanhados de um bando de crianças. Lully e Jake tinham combinado de ir na dianteira. Ele no meio e eu e Pravika na retaguarda. Nós duas tiramos os sapatos de salto e guardamos na cestinha. Decidimos pedalar descalças. Seria divertido. O sol nos acompanhava no céu azul sem nuvens e eu inspirei fundo ao ar da ilha, pedalando pela ciclovia pavimentada. Ela vai se casar, Claire, pensei. Sarah vai se casar hoje. Passamos pela Morning Glory, por seus pastos verdes, pelas casinhas quadradas com telhas de cedro, por trilhas secretas e sinuosas que subiam as colunas, e acabamos sacolejando nas calçadas de tijolos de Edgardo. Cuidado, gritou Eli mais adiante. Afastem-se do meio-fio. Parece a família Von Trapp, Nick, ouvi alguém dizer e ao me virar vi uma menina loira de mãos dadas com um menino de barba ruiva. Não parece? Eu sorri. Era exatamente o que parecíamos. O desfile a caminho da igrejinha já estava toda quando estacionamos as bicicletas perto da livraria e conduzimos todo mundo até a North Summer, a poucas quadras dali. Agora, galera, disse ele batendo palmas, procurem seus pais. Encontrei meus pais em um banco perto da frente e eles riram quando me sentei. O que foi? Perguntei nervosa. O que houve? Estiquei as mãos para verificar se meu cabelo ainda estava intacto. Seus sapatos, disse minha mãe. Mary, cadê seu sapato? Olhei para baixo e vi que estava descalço. Meu Deus, eu tinha esquecido eles na cesta. Tinha precisado guiar tantas crianças. É um tributo, falei mexendo os dedos para exibir a pedicure. Sarah vive descalça na fazenda, então vim descalço ao casamento. Meu pai riu de novo. Eu te amo, Meredith, disse ele antes de beijar minha cabeça. Você nem imagina o quanto eu e sua mãe te amamos. Como prometi o convite de casamento de Sarah e Michael, a cerimônia começou às 4 da tarde em um prelúdio de trompete e procissão dos avós. Precisei me virar para esconder a gargalhada no paletó do meu pai quando Pestana e Docinhos desceram juntos ao altar. Minha avó reluzindo que nem uma rainha e meu avô com um sorriso satisfeito. Não sei não, Sarah. Ele tinha brincado depois do anúncio de noivado. Sei que quer se casar na fazenda, mas não sei se vai ser possível sem uma procissão de avós na cerimônia. É um sinal de respeito. Como ele é exibido, cochichou meu pai na igreja. Ele é incrível, retruquei. É, concordou meu pai. É, os dois são.
Em seguida vieram os padrinhos e as madrinhas. O primeiro par era Daniela e Gavin. As madrinhas estavam de vestidos lindos, azul esverdeado, e os padrinhos de terno azul marinho com gravatas borboletas azul claras, combinando com as de maio. O noivo no altar batia os tornozelos nos sapatos marrons animados. Whit e Nicole estavam alegríssimos quando chegou a vez deles, quicando pelo corredor em vez de caminhar com tranquilidade. Nossa Senhora, ouvi Gianni dizer. Ao mesmo tempo, Tiago Richard perguntou se eles estavam bêbados. Eu sabia que não. O irmão deles estava se casando. Eles estavam em êxtase. E finalmente veio Sarah. Ela estava brilhando de tanto sorrir, andando de braços dados com tio Brad e carregando um lindo buquê de hortênsias. O vestido dela era simples e estonteante, branco, sem manga, em um decote recortado comprido e costas baixas. Ela usava o cabelo castanho avermelhado quase solto, só arrumado para trás para exibir os brincos marcantes e perolados. Apesar de ela e Mike terem se visto arrumando em Páqua, ele ficou hipnotizado. Sara abriu um sorriso ainda maior ao chegar ao altar. Oi, vi ela murmurar. Você por aqui? Ela continuou a brilhar quando Oscar Whitley e alguns outros convidados leram textos e antes de ela e Michael declararam seus votos melosos, mas incrivelmente fofos. Claro que Sarah precisava citar Taylor Swift e mencionou um trecho da música Lover. E ela estava inteiramente reluzente quando Michael a beijou, e eles desceram do altar como recém-casados, entre os convidados todos de pé, comemorando e batendo palmas. Michael levantou o punho em sinal de vitória quando saiu pela porta. Viva! Sussurrei, sentindo Claire ao meu lado. Agora ela é do pré.